Uma boa noite na graça e na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus. Mais uma vez estamos aqui hoje trazendo para você sempre o melhor da informação. Pessoal, hoje eu quero trazer para vocês uma informação muito importante. Já está circulando aí pela internet e é uma informação que afeta a vida de milhares de pessoas ou afetou a vida de milhares de pessoas. Ancião, por que é importante nós analisarmos essa informação? Porque essa informação, pessoal, ela vai muito além de um erro bíblico, um erro de interpretação. Ela mexe com a vida de muita gente e mexeu porque trata-se com a questão do casar-se novamente. Exatamente, essa sempre foi uma situação que a organização preservou e muito. Mas agora, pasmem, você que teve problemas no passado, que foi julgado, que entrou num casamento adúltero e coisas parecidas, você que pagou um preço aí dentro da organização, você sabia que agora a organização está mudando as regras? Exatamente. Bom, isso nos mostra duas coisas antes de eu apresentar para vocês. A primeira coisa que nos mostra é que eles nunca foram dirigidos pelo Espírito Santo de Jeová. Já pensou quantas pessoas pagaram aí um preço alto? Quantas pessoas foram julgadas injustamente? Quantas pessoas tiveram as vidas destruídas? Agora, simplesmente em 2021, fazendo um afrouxamento das regras, um negócio um tanto quanto confuso, que eu vou ter até um pouco de trabalho para destrinchar com vocês, a organização simplesmente vem a público agora, quer dizer, não a público, né? Porque você normalmente é julgado por algo que você não conhece. Os nossos opositores dizem, vejam, ele traz cartas da organização, cartas que dizem que são confidenciais. Nossos opositores dizem isso. Olha, ele traz o livro do ancião, ele poderia até ser processado por isso. Gente, quem gosta de historinha é a carochinha. O que nós trazemos aqui é de pura relevância para a utilidade pública. E tudo aquilo que envolve outras pessoas não tem segredo não, gente. É a mesma coisa, por exemplo, vou dar só um exemplo para você. O julgamento do presidente Lula foi em segredo ou foi para todo mundo ver? Foi para todo mundo ver. Quando o negócio está em segredo de justiça. Do contrário, se envolve a vida de outras pessoas, não importa se aceita, mandou, que é para anciãos, ou que isso ou que aquilo, não tem problema nenhum. Se envolve o bem-estar público, nós podemos mostrar sim. E outra coisa, para o pessoal aí que é analfabeto funcional, que não sabe o que é direitos autorais, então eu vou ensinar. Eu não gosto de ficar ensinando muito não, mas eu vou ensinar. Direitos autorais é quando eu pego a obra de outrem, de um terceiro, e digo que aquela obra é minha. Eu bato meu carimbo em cima daquela obra e eu digo que eu sou o dono da obra. Apresentar o material de terceiros como meio jornalístico é permitido tanto na legislação brasileira quanto é permitido pelo YouTube nas regras do Brasil e dos Estados Unidos. Então, para o pessoal que é analfabeto funcional, que não sabe o que são regras de direitos autorais, então vai aí a nossa fala. Bom, então agora, sem mais delongas, eu vou mostrar para vocês. Jesus, estou lendo aqui na Perversão do Novo Mundo, Jesus diz, eu lhes digo que quem se divorcia da sua esposa, a não ser por causa de imoralidade sexual, e se casa com outra, comete adultério. Bom, esse é o texto que nós sempre ouvimos, é o que Jesus falou, e agora nós vamos ver como a organização tratava esse assunto e como ela passa a tratar agora. Então a gente vai compreender isso. Eu quero que você preste muita atenção no que eu vou expor aqui. Eu vou colocar dos dois lados da tela, eu vou sumir um pouquinho, vou colocar dos dois lados da tela a carta que chegou agora, uma carta nova, e o KS ou FLS do outro lado. Por que você vai fazer isso, Anselmo? Eu vou fazer isso para mostrar para vocês que esta organização nunca teve direção do Espírito Santo. Para você que ainda acredita nisso, então peço que preste bastante atenção, porque o que você vai ver é o livro dos anciãos e também a carta que a organização mandou para os anciãos. Sendo eu um ancião, então as cartas chegam para mim com certeza, não é?
Então vamos dar uma olhadinha aí agora. Eu quero que vocês prestem bastante atenção nesse material. Eu vou desaparecer, vou acompanhar apenas com o mouse, tá? Deste lado aqui, ó, você vai ter o FLS ou o KS. Desse lado aqui o KS, tá? E desse lado aqui o anexo que a torre mandou agora para os anciãos. Isso daqui vale a pena dizer que você que é publicador não vai ficar sabendo. Eles vão tratar dentro deles, das normas deles, tá? Então você vai falar, puxa vida, mas eu não sabia, tal, não sei o quê. Então eu vou passar para você. Porque você, para ser julgado num tribunal paralelo, você no mínimo tem que conhecer as regras deste tribunal paralelo. Então vamos lá, vamos dar uma olhadinha? Vamos lá, vamos trazer para vocês já agora. Presta atenção aí, eu vou desaparecer, presta atenção no cursor, que ele vai indicar quem é quem, tá bom? Então segura aí que eu tô voltando. Bom, pessoal, tá aqui então, conforme você pode verificar aqui do lado, está escrito Pastoreiem, tá? Então esse aqui é o livro dos anciãos. E agora nós vamos ler o texto e vamos entender. Eu vou ler aqui, vou explicar para vocês. Olha, item 10. Casar-se quando não se está biblicamente livre para isso. Se uma pessoa batizada se casa novamente, mas não está biblicamente livre para se casar, ela é culpada de adultério. Neste caso, uma comissão judicativa deve ser formada. Se o novo cônjuge é batizado, ele também deve passar por uma comissão judicativa. Do ponto de vista bíblico, o novo casamento acaba com o anterior. Por isso, não é mais possível o cônjuge inocente perdoar ou rejeitar o cônjuge culpado. Bom, então o que é que nós temos aqui, né, nesse item 10? Diz aqui então que se uma pessoa ela não está biblicamente livre para se casar e ela se casa, então ela entrou em um casamento adúltero, tá? Então nesse caso deve se formar uma comissão judicativa. Bom, vamos agora começar devagarzinho aqui a esboçar a nova orientação que está aqui no anexo ao lado, conforme você pode ver. E aí eles dizem aqui, veja o livro Pastoreiem, capítulo 12, parágrafos 10 a 12, que são esses daqui que você está observando, parágrafos 10 até o 12. Bom, qual é a orientação que a torre traz agora para a gente? Vamos lá. Se um cristão se divorcia da esposa sem base bíblica e se casa com outra, como a congregação deve encarar o casamento anterior e o novo casamento? Vamos à resposta. Nesse caso, a congregação deve considerar o antigo casamento como terminado e o novo casamento como válido. Para entendermos melhor isso, vamos ver o que Jesus disse sobre o divórcio e sobre se casar de novo. Pessoal, vocês estão entendendo a importância desse assunto? Está dando para você entender como a torre mexeu na vida de pessoas, como a torre fez, aconteceu e abusou com a vida de pessoas nessa questão do casamento, e agora ela vai dar uma olhada no que Jesus disse. Olha só que interessante, quer dizer, eles nunca souberam o que Jesus Cristo disse. Então veja só, em primeiro lugar, vamos à orientação anterior. Uma pessoa batizada se casa novamente e não está biblicamente livre para se casar. Ela é culpada de adultério. Neste caso, uma comissão judicativa deve ser formada. Agora, 2021. Nesse caso, a congregação deve considerar o antigo casamento como terminado e o novo casamento como válido. Ou seja, a pessoa não entrou mais em um casamento adúltero. Mas que confusão esse pessoal cria. Vamos tentar continuar entendendo. Segundo eles, vamos entender as palavras de Jesus. Vamos lá. Em Mateus 19:9, Jesus explicou a única razão válida para terminar um casamento. Ele disse: quem se divorcia de sua esposa, a não ser por causa de imoralidade sexual, e se casa com outra, comete adultério. Com isso, aprendemos que a imoralidade sexual é a única base bíblica para terminar um casamento em divórcio. O homem que se divorcia de sua esposa
sem base bíblica e se casa com outra, comete adultério. Será que as palavras de Jesus significam que um homem que comete imoralidade sexual, se divorcia de sua esposa, está biblicamente livre para se casar de novo? Não necessariamente. Se o marido cometeu adultério, a esposa, que é a parte inocente, pode decidir se quer perdoar ou não o marido. Se ela decide não perdoar e eles se divorciam, os dois estão livres para se casar de novo, assim que o processo de divórcio for finalizado. Ou seja, o que a gente está compreendendo aqui? Então, praticamente aqui, eles não mudaram nada nessa explicação, porque essa explicação é a mesma explicação anterior. O grande problema para eles é explicar por que o novo casamento é válido. O grande problema é esse. Por que o novo casamento é válido e por que o casamento e por que anteriormente o casamento não era válido, era considerado um casamento adúltero. E aí ele continua assim, ó. Mas é possível que a esposa inocente queira continuar casada com seu marido e diga a ele que está disposta a perdoá-lo. E se ele mesmo assim, o marido, não aceitar o perdão e conseguir um novo divórcio unilateral? Já que a esposa estava disposta a perdoá-lo e a continuar casada, ele não está biblicamente livre para se casar novamente. Se ele decidir se casar com outra pessoa, mesmo não estando livre para se casar, ele comete adultério. Neste caso, os anciãos da congregação teriam que formar uma nova comissão judicativa para lidar com a situação. Pessoal, olha que coisa de maluco, que coisa de louco os caras fazem. O cara cometeu adultério e ele não quer mais ficar com a mulher, mas a mulher quer ficar com ele. Então, o que acontece? Eles se separam. Aí o cara resolve casar de novo. Ele tem que passar por uma nova comissão judicativa. Mas, dá uma olhada aqui, ó. Nesse caso, a congregação deve considerar o casamento terminado e o novo casamento como válido. Eles falam o A, depois eles distorcem para o B. Vejam só. Aí ele diz assim: então, quando um homem se casa novamente, sem base bíblica, como a congregação deve encarar o casamento anterior e o novo casamento? Será que o casamento anterior ainda é válido, de acordo com a Bíblia? A esposa inocente ainda pode perdoar ou rejeitar o ex-marido? Será que a congregação deve ver o novo casamento como um casamento adúltero? Agora está aqui a nova luz. No passado, entendíamos que, enquanto a esposa inocente continuasse viva, lembra que tinha um monte de testemunha de Jeová que se separava e ficava torcendo para a mulher morrer? Ou a mulher separava e ficava torcendo para o marido morrer? Pois é. Enquanto a esposa inocente continuasse viva e não se casasse, e não fosse culpada de imoralidade sexual, o novo casamento era considerado adúltero. Mas, eles descobriram isso agora, pessoal. Mas, quando Jesus falou sobre o divórcio e um novo casamento, ele não entrou em detalhes sobre a situação da esposa inocente. Se ela estava solteira, se ela não estava, se ela tinha casado, se ela não tinha. Em vez disso, ele falou apenas que o homem que se divorcia de sua esposa, sem base bíblica e se casa com outra, comete adultério. Mas onde que Jesus falou que esse homem tem que passar em 2 comissões judicativas? Onde que Jesus falou? Porque o cara já cometeu adultério lá atrás. Aí ele resolve se casar. Aí ele está cometendo adultério de novo. Aí ele tem que passar por outra comissão judicativa. Diz assim: neste caso, o divórcio e o novo casamento, que de acordo com o que Jesus disse, seria o mesmo que cometer adultério, põe fim ao casamento anterior. Dá uma olhada na confusão. Quer dizer, o primeiro adultério já tinha colocado fim no casamento anterior, quando o cara já não quis mais a mulher. Então o primeiro adultério e o cara não querer mais a mulher já põe fim no casamento anterior. Mas aí eles criam uma confusão tão grande que eles dizem que se a mulher não perdoou e os dois se separaram e o cara se casar de novo, então agora sim, agora vai pôr fim no casamento anterior e ele vai ter que ser submetido a uma comissão judicativa de novo. Que pessoal que gosta de comissão judicativa.
Quando um homem se divorcia de sua esposa e se casa novamente, não é mais possível para a ex-esposa, que é inocente, perdoá-lo ou rejeitá-lo. Assim, ela não precisa mais se preocupar se vai perdoar ou rejeitar o ex-marido. Além disso, a congregação passa a ver o novo casamento como válido do ponto de vista jurídico, independentemente de a esposa inocente morrer, casar de novo ou cometer imoralidade sexual. Então a nova luz está aqui, porque o casamento desse cara nunca poderia ser considerado um casamento legal, segundo eles. Era um casamento adúltero e, segundo eles, essa pessoa não estaria qualificada para ter privilégios. Quer ver? Eu já vou mostrar para vocês. Olha aqui, ó. De novo, vamos aqui para o FLS, que agora eles mostram a situação. Olha só. Uma pessoa batizada que se casa, quando não está biblicamente livre para se casar, não pode se qualificar para privilégios especiais de serviço na congregação por muitos anos, até que outras pessoas não se sintam mais incomodadas pelo pecado ou até que consigam respeitá-lo novamente. E é interessante que eles mostram aqui as passagens do KS e o texto de Malaquias 2, 14 a 16. Quer dizer, o texto cai por terra diante da nova orientação, né? E o texto continua. No exemplo considerado anteriormente, o marido cometeu adultério e o casal se divorciou. Mas se o marido não tiver cometido adultério e mesmo assim se divorciar e se casar de novo com outra mulher, ou se o marido não cometeu imoralidade sexual antes do divórcio, mas acaba fazendo isso depois e por fim casa com outra mulher, apesar da primeira esposa ter perdoado. Em todos esses casos, o novo casamento depois do divórcio é considerado um ato de adultério e, portanto, põe fim ao casamento anterior. O novo casamento é válido do ponto de vista jurídico. A Sentinela, 1º de fevereiro de 1980, página 32, explicou o assunto desta maneira. Ué, engraçado que a Sentinela explicou, mas nós estamos em 2021 e eles estão mudando agora. Sentinela explicou em 80. Por que eles entenderam agora? Pô, pessoal, que retardo nessa nova luz, hein, gente? Pelo amor de Deus, hein? E aí diz, explicou o assunto dessa maneira. Ele agora contraiu novas núpcias, por isso não pode simplesmente dá-las por encerrado e voltar à situação anterior. O casamento anterior terminou com o divórcio, o adultério e o novo casamento. Esta mudança em nosso entendimento não significa que o cristão deve deixar de ver o casamento como sagrado. Bom, agora aqui eles vão dar aquela maciada, né? Agora eles vão dar aquela maciada. Porque pense bem o quanto de pessoas tiveram suas vidas prejudicadas por conta da regra anterior. Foram julgadas, foram consideradas como adúlteros, o casamento não era válido, eram discriminados dentro do salão do reino. Pensa, pessoal, eu conheci muita gente nesta situação. E agora, olha só. Quando um homem se divorcia de sua esposa sem base bíblica e se casa novamente, sem estar livre para isso, os anciãos precisam formar uma comissão judicativa para tratar do caso de adultério. Se a esposa é cristã, ela também deve passar por uma comissão judicativa, porque cometeu adultério. Embora o novo casamento não deva ser visto como adúltero, o homem não pode se qualificar para privilégios especiais de servir na congregação por muitos anos, e até que as pessoas consigam respeitá-lo novamente ou não se sintam mais incomodadas pelo pecado. Aqui eles deram um copicola e voltam para o Malaquias 2,16. Levando em conta as sérias consequências de um divórcio e de um novo casamento, que não tem base bíblica, os cristãos devem ser sábios e imitar a Jeová por considerar o casamento como sagrado. Bom, pessoal, o que a gente consegue compreender aqui então? Bom, vamos lá então. De acordo com as novas luzes sobre o casamento, aquela pessoa que era mal visto na congregação, ele estava em um casamento adúltero, porque era mais ou menos assim. Para você que não entende, eu, por exemplo, tratei de alguns casos parecidos com esse. O casamento novo era considerado como um casamento adúltero. Esse casamento novo, ele praticamente não tinha valor perante a congregação, tá? Não tinha valor perante a congregação. Então a pessoa tinha simplesmente que
ficar casada, mas ficava ali um 0 à esquerda. Agora ele já pode se socializar de novo. Bom, eles deram uma aliviadazinha na regra aí para você. Mas na verdade as palavras de Jesus não mudaram. As palavras de Jesus são claras. Todo aquele que se divorcia de sua mulher e se casa com outra comete adultério. Então comete adultério e pronto. É assim que a Bíblia diz. Separou, sem base bíblica, casou de novo, comete adultério. Entendeu? Comete adultério. E a versão anterior que eles explicavam é a mais apropriada. Uma vez que um cometeu adultério, o outro está livre para se casar. Esse negócio de, porque fulano quer perdoar, Beltrano quer perdoar, pessoal, isso aí não existe. Esse negócio de perdoar não existe. Digo assim no sentido de ser humano, não em sentido espiritual. Porque se o cara cometeu adultério, ou se a mulher cometeu adultério, alguma falha tem na questão da afetividade de ambos. E se tem essa falha, não existe esse negócio de, não, porque eu quero perdoar ele, eu quero perdoar ela, sabe? Por quê? A vida vai ficar aquela mancha o tempo inteiro, você entendeu? Então, o grande problema é aquele que cometeu adultério, ou se casou de novo sem base bíblica, comete adultério e pronto. Não tem que ficar tentando encher linguiça, tentando ficar mandando cartinha. Dá uma olhada na complicação. É por isso que eu sempre digo, quanto mais a religião tenta colocar regras nas coisas, pior vai ficando. Não é muito mais fácil pegar as palavras de Jesus? Eu me divorciei da minha esposa sem base bíblica e casei com outra. Pronto, eu cometi adultério. Cometi. Não é que eu estou numa prática. Eu cometi adultério. Pronto. Foi assim que Jesus Cristo disse. Agora, a minha mulher, o que acontece? Ela está livre para se casar novamente. Acabou. O meu casamento é válido perante a lei do país. Meu casamento novo, após o divórcio, é válido perante a lei do país. Eles vieram entender isso agora. E que isso é antigo, hein, pessoal? Aí eu pergunto para você que está me acompanhando. Gente, como é que você pode acreditar em um grupo de homens que estão sentados lá em Brooklyn, que manipulam a vida das pessoas ao seu bel prazer? Pessoas que manipulam a vida de outros sem ao menos conhecerem. É exatamente aquilo que Raymond Franz dizia no seu livro Crise de Consciência. Lá Raymond Franz conta o caso de uma irmã que havia sido traída pelo marido em situação de homossexualismo. Os anciãos disseram que ela não poderia se divorciar do marido. Por que ela não poderia se divorciar do marido? Segundo Ray conta, com base em uma sentinela de 1972, ela não poderia se divorciar do marido porque o ato que o marido cometeu com outro homem não gerava filhos, não dava procriação. Sendo assim, ela não estava livre para se divorciar do marido, mesmo que o marido tivesse cometido um ato homossexual. E o mesmo eles aplicavam ao caso de um homem ter cometido imoralidade com um animal. A mulher não estava livre para se separar. Bom, Ray conta que essa irmã, ela decidiu se separar do marido, ela foi desassociada. Alguns tempos depois, a norma foi mudada. Porém, ela continuou desassociada. E eles nem sequer a procuraram para pedir perdão. Gente, mexer com a vida dos outros é algo muito sério. Mexer com a vida dos outros é algo que realmente tem que se tomar muito cuidado. O corpo governante, ele faz a vida das testemunhas como um jogo de xadrez. Ele define vida, ele define morte. E as testemunhas, por falta de conhecimento bíblico, continuam a submeter-se a esse tipo de jogo. Então você que é testemunha, eu estou trazendo esse assunto aqui para você. Tá aí, é uma carta para os anciãos, corrigindo o livro dos anciãos, livro novo de 2021, já sendo corrigido novamente, tá bom? Então tá aí, pessoal.
E eu quero aproveitar e lembrar a você que está nos acompanhando acerca do nosso outdoor. Quero agradecer de coração a cada um dos irmãos que tem se empenhado, que tem ajudado. Gente, muito, mas muito obrigado mesmo. Deus abençoe a vida de cada um de vocês que tem colaborado com esta causa, que tem colaborado com esta obra. Deus abençoe e multiplique em muito na sua vida. Você que deseja colaborar para o nosso outdoor, você pode colaborar através da conta que está aparecendo aí. Conta corrente 2839, aliás, agência 2839, conta corrente 9607. Está na conta da nossa irmã Leila Nespoli. Pode colaborar que eu agradeço muito. Deixa eu aproveitar também e falar com você sobre o livro Tempo do Fim. Lembra que quando você entrou para a organização, haviam promessas bonitas, promessas de vida eterna? Pois é, muitos saíram da organização e acham que essas promessas eram da organização. Pois eu tenho o prazer de dizer a vocês que não. Essas promessas são de Deus, são da Bíblia. E o livro Tempo do Fim vai ajudar você a compreender essas promessas agora com base bíblica. Não é com base no que a organização acha, não. Pessoal, são 14 capítulos super interessantes. Entre eles nós tratamos de Armagedon, Grande Tribulação, Ressurreição, Milênio. Falamos sobre as taças da ira de Deus. É muito interessante. Várias passagens do Apocalipse explicadas, tá, de acordo com a teologia histórica. Não tem achismo, não. Tá bom? Ancião, como é que eu faço para adquirir esse livro? É muito simples, pessoal. Você vai mandar para mim a palavra azul para o WhatsApp 19 989 905 206. 19 989 905 206. Manda a palavra azul. O preço dele é só R$70. Deixa eu mandar uma boa noite aí a todos os irmãos que estão colaborando. Nossa irmã Vera, nossa irmã Mona Lisa, Rafael o Informante, o Henrique, Deus Sicar, nosso irmão Jorge Breyer, a Alice e a nossa irmã Miriam Breyer. Obrigado, Leila Nespoli. Obrigado, Beto Cupim. Obrigado, Deuci. Obrigado, Natan Almir Cariri. Obrigado, nosso irmão Corpo Governante. Obrigado a todos vocês que estão aí ligados. Não vou falar o nome de todo mundo porque o tempo é curto e eu tenho que voltar já já com outro vídeo. Deus abençoe a todos vocês. Gente, essa informação é muito importante. Passem para outras pessoas, ajudem outras pessoas a enxergarem. São seguidores de homens. Você já pensou? Será que Jeová deixaria você enganado durante tanto tempo com um assunto tão sério como é esse assunto de relacionamento matrimonial? Pois é. Deus abençoe todos vocês, um grande abraço, a gente volta em nome dele.